Olá, pessoal, tudo bem? Professor Ricardo aqui novamente. Vamos continuar aí com as nossas aulinhas. Agora um conteúdo que já inicia o nosso segundo bimestre, tá? A gente vai ver a formação das palavras na língua portuguesa. Esse material é para sexto ano, tá? E aí tem as habilidades essenciais referente ao sexto ano, tá? São 3 que a gente vai trabalhar nessa aula. E vamos começar aqui fazendo uma divisão da gramática da língua portuguesa, tá? Fonologia, morfologia e sintaxe, tá? Então, o que seria a fonologia, né? É estudo do quê? De sons, né? São os fonemas. A morfologia, estudo das formas da língua, né? Classificação, estrutura, mecanismos de flexão das palavras. E a sintaxe é o estudo das funções e relações que as palavras estabelecem nas frases. Então, a gente já viu aí as 2 primeiras, né? Em algumas aulas que já foram aí gravadas e disponibilizadas para vocês. Aí é só dar uma olhadinha lá, voltar um pouquinho, e vocês vão ver que tem aí a aula sobre fonologia, sobre os fonemas, morfologia. A sintaxe a gente ainda não viu muito, mas a gente vai ver ao longo dos anos, né, dos anos escolares aí, 7º, 8º e 9º. Então, só para a gente ter bem definido aí, né, do que seria a nossa fonologia, morfologia e sintaxe, e como a gente trabalha cada uma dessas divisões na nossa língua portuguesa, na nossa gramática, ok? Então, é o morfema. Para identificar os elementos que constituem uma palavra, é necessário identificar seus morfemas. Então, morfema é a menor unidade significativa de uma palavra, tá? Então, aí, ó, voltando um pouquinho, tá? Sobre fonologia, morfologia e sintaxe, o morfema, então, ele já entra em dessas divisões. Então, tem um exemplo aí de transbordamento. Não é assim que separa, tá? Esse é só o quê? É o som das palavras que saem da nossa boca. A gente fala transbordamento, tá? Então, a divisão mórfica, diferentemente do que ocorre na divisão silábica, porque aqui atrás a gente fez o quê? Uma divisão mórfica, tá? Ela ocorre na divisão mórfica, não são as sílabas que importam, mas os morfemas. Então, transbordamento, isso é uma divisão mórfica, dos morfemas. E uma divisão silábica dessa palavra, aí sim, transbordamento. Aí é silábica, tá? Diferente da mórfica, tá ok? Pra gente não confundir. O radical, que é um morfema, que pode-se dizer é o mais importante de uma palavra, né? Então, o morfema aí da palavra, né? A gente tem aí um radical, que é a parte mais importante, digamos assim. Então, isso porque ele carrega o significado da palavra, né? Então, algumas palavras possuem o mesmo radical. Isso implica dizer, em linhas gerais, que elas pertencem ao mesmo campo semântico, ou campo significativo, sendo assim chamadas de cognatas. Então, por exemplo, aí o radical barb, sem esse A no final. Então, a partir desse radical, a gente forma várias palavras que a gente chama, lembra, de primitivo, derivado, né, palavras com sufixo, né, os afixos. Então tem aí o radical. Então aí barba, barbeiro, barbearia, barbona. Qual seria o radical? É o comecinho aí, a primeira palavra barba sem o A no final, barb. Tá? Então esse seria o radical, e a partir desse radical a gente forma várias outras palavras. Então, tem a vogal temática aí. Então, um elemento mórfico, cuja função é unir as partes indicativas de gênero e número no substantivo. Então, lá, a cadeira, tira o A no final, então fica cadeiro, né? Cadeir, tá? Vamos supor a pronúncia seja essa. Esse é o radical, esse cadeir, tá? Até o R. Esse é o nosso radical. Aí tem o A, que a gente chama do quê? De vogal temática, né? Para dizer se é um gênero masculino, se trata-se de um gênero feminino, número para ver se está no plural, para ver se está no singular, porque poderia ser, por exemplo, cadeiras, tá? Qual é a vogal temática? É o A. Qual é o número, né? Se tá, cadeiras está no plural,
né? Gênero, cadeira, feminino, é a cadeira, né? Então, o elemento mórfico aí da vogal temática, ele é usado para isso, né? A vogal temática, então, é para a gente definir gênero, número do substantivo. Então, sempre vão ser as vogais A, e o O. Átonas e finais, ou seja, átonas que, né, não é tônica, que não é aquela forte, né, cadeira, uma átona que não tem uma acentuação aí forte, né, para que a gente pronuncie de maneira forte, então ela não é tônica, ela é átona, e geralmente vem no final, né, porque o radical é a palavra no seu comecinho que a gente pega, né, então, por exemplo, flor, é o radical, e a partir desse flor aí a gente consegue escrever, né, fazer várias outras palavras a partir desse radical ou a partir dessa palavra primitiva, tá bom? Então, no caso das palavras com tônicas finais ou consoantes finais, são chamadas de atemáticas. Ou seja, a tônica, lembra que ou vai ter uma entonação, vai ter uma entonação forte, e pode ter lá o acento para confirmar que ela é tônica. Então tem aí o café, abacaxi, boró, dor, paz, Deus, tá? Então, nesses últimos exemplos, vê-se que no plural há um e que constituiria a vogal temática do ponto de vista etimológico, né? Ou seja, da origem da palavra. Então, no caso das palavras com tônicas finais ou consoantes finais, são chamadas de atemáticas, por quê? Porque elas não têm o quê? Um tema. A temática é sem tema, tá? Diferente aqui de trás, quando é temática, né? O A, E, O, elas são átonas e finais. Aqui, quando elas são tônicas finais, né, que elas têm a pronúncia mais forte, ou vai ter aí o acento, elas não são consideradas como temáticas. Então, pode ver aí que a gente tem Deus, por exemplo, que é o S, ou seja, não tem nem a vogal temática U, que não é vogal temática, e o S também, que não é vogal temática, né, consoante, no caso. Então, elas são chamadas de atemáticas, tá? Então, só vai ser temática quando tiver a vogal A, E O, e elas forem átonas, tá? E finais, lá no final da palavrinha. Diferente aqui quando for tônica, lá no final, ou consoantes. Ou seja, aí ela não é mais temática, ela fica sendo atemática, beleza? Então, a vogal temática verbal. Então, quando não for substantivo, igual cadeira, mesa, porta, estojo, né? Quando não for, então, uma vogal temática de um substantivo, pode ser uma vogal temática o quê? Verbal. Então, o que é a vogal temática verbal? É a vogal temática nos verbos que está ligada à sua conjugação. Então, em português, são 3 conjugações, né? Ar, ir, e tem também or, que entra na segunda conjugação, tá? Então, ar, ir, e o or, e que entra na segunda conjugação. Continua sendo 3 conjugações só, tá? Mesmo o or entrando aí, mas ele entra dentro da segunda. Então aí, vamos lá. Primeira conjugação. Fal, ba, esmur, tá? Esses são os nossos radicais. Tá? O comecinho lá das palavrinhas, lembra? Aí no final tem aí o ar, ou seja, é uma vogal temática, só que verbal, tá? Até porque aí não tá especificando nada em questão de número, né? Não dá para saber aí se tá plural, singular, porque ela tá tá o verbo na sua forma original, como é falar, né? Babar, esmurrar. Então ela tem uma vogal temática ligada com a sua conjugação. Segunda conjugação, morrer, bater, florescer. Então aí o comecinho são os nossos radicais e depois vem aí a vogal temática verbal também. Porque trata-se de verbo, né? Então a gente nem tem como colocar que é uma vogal temática de um substantivo, porque essas palavras não são substantivos, são verbos. E a terceira conjugação, parir, intuir, destruir, tá? Na segunda conjugação que entra o or, poderia ser, né, compor, opor, tem alguns com o... Tem alguns outros que eu não tô lembrando, mas tem aí com conjugação or, tá? Tá, compor, tem vários aí que a gente vê que entra na segunda conjugação, quando for com
OR no final, tá bom? Então, no caso dos verbos terminados em por, todos os derivados do verbo por pertencem à segunda conjugação, já falei lá atrás, isso porque o verbo original era poer, então sendo que esse E caiu com o tempo. Então, como antes a gente falava aí, né, o poer, né, compoer, poer, então todos que terminavam aí com or, então a gente colocava esse er, né, poer, por exemplo, então caiu. Então, como esse e caiu, ficou por, né, por, compor, olha, eu tô esquecendo verbos que terminam com or, mas tem, viu? Então, tô focado no por e compor, né? Mas, enfim. E aí, a gente coloca ele, então, na segunda conjugação, porque esse e não existe mais, ainda bem, né? Porque ficava feio, né? Poer, compor, por aí vai. Estranho, né? Tema. Dá-se o nome de tema, a junção do radical com a vogal temática. Então, parar, porte, estante, partir, estudar. Tá, essa é o nosso radical, tá? Então dá-se o nome aí do tema, a junção do radical com a vogal temática. Aí o, parado, né? Porta, estante, partiria, estudaríamos. Então, quando tiver aí essa vogal temática, ela pode estar uma junção, né, simplesmente do radical com a vogal temática do substantivo, né, o e, o a, e pode também aí acontecer quando o verbo tiver conjugado, e daí ele entra, né, como ela partir, aí tem o i e o a, ou seja, ele está conjugado, então aí é uma vogal temática através de tema da junção, né, do radical com essa vogal temática, por estar conjugado. Aí temos também as nossas desinências, né? Entende-se por desinência os morfemas que se ligam ao tema para indicar as flexões gramaticais de gênero e número nos substantivos, e de tempo e modo, número e pessoa nos verbos. Tá? Então, essas são as desinências. Então, garote e o é uma desinência nominal de gênero, tá? Substantivo. Carro e mais o S é uma desinência nominal, né? Porque o carro aí, de número, ou seja, tudo que é nome, né, é o nosso substantivo. Agora, adoro já é uma desinência o quê? Verbal, né? Vem do verbo, né? Adorar. Então, é o número e pessoa do que está aí no caso, primeira pessoa do singular, tá? Entender e amos. É uma desinência também verbal, porque vem do verbo entender, né? Aí, só que ele está no modo temporal, ou seja, entenderíamos, porque ele está no futuro do pretérito, né, do indicativo, mais o que? O número da pessoa, ou seja, a primeira pessoa do plural. Então, tudo isso a gente tem que colocar quando a gente for, que a gente vai fazer várias atividades, várias questões sobre isso para a gente treinar. Mas é bom vocês já irem sabendo aí quando é, né, um morfema, ele se trata de um substantivo, quando ele se trata de um verbo, quando ele está fazendo na sua desinência é o que está lá depois do radical, tá? Então, se essa desinência aí, no caso o, o S, o O, ele é uma desinência nominal, porque é um nome. Ah, mas esse é o nominal o quê? De gênero, para mostrar que é masculino e feminino, ou é de número, que é plural ou singular? Né? Ah, não, agora essa desinência aí do entenderíamos, né? O íamos, ele é uma desinência verbal. Ah, ele é verbal do quê? Né? De um tempo ou de um tempo, né? Então, qual tempo é esse? É o presente? São os pretéritos que a gente tem, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, ou é algum dos dois futuros? Futuro do pretérito, futuro do presente? Ok, descobriu isso? Ah, então, mas ele também é número, né? Ele está em número? Qual é a pessoa aí? Se ele está no singular, se ele está no plural? Porque a gente tem a primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele. E o nós, vós, eles? Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então, a desinência, a gente descobre fazendo essa análise de toda essa classificação aí, dessa formação da palavra, tá? Então, como não confundir vogal temática nominal, que vem de um substantivo, né, com desinência de gênero? Para fazer a correta distinção entre vogal temática nominal e a desinência de gênero a, basta fazer uma breve análise, tendo em vista seu significado. Então, a vogal temática não designa gênero. Tá? Então, toda vez que o a indicar gênero, trata-se da desinência, tá?
Então, aí, esse A, essa vogal temática, ele não vai toda vez que o A indicar o quê? Um gênero, tá? Então, indicou um gênero, ele trata-se o quê? De uma desinência. Mas isso também não é tão difícil quando a gente começa a praticar, né? Para não confundir vogal temática, nominal, né? Com desinência de gênero. Ou seja, se ele vem aí do masculino, do feminino, tá? Então, por exemplo, aí, ó, cadeira. O A é vogal temática, já que não existe cadeiro. E o moça é uma desinência de gênero, porque existe moço, tá? Então, tipo, mas aí cadeira não é vogal temática, é de gênero. Vamos pensar, é a cadeira, né? É um gênero, pensando aí, tipo, feminino, porque é o nome de a cadeira, tem tudo aí, o artigo feminino A, cadeira termina com a vogal temática A, então, é feminino. Mas é uma vogal temática que não é do A, de feminino, mas ele não está na desinência de gênero. Por quê? Porque não existe o masculino. Então, para estar na desinência de gênero, não ser simplesmente uma vogal temática, ele precisa existir o quê? O masculino dessa palavra. Se não existir, que é o caso de cadeiro, não existe, então ele é simplesmente uma vogal temática. Vogal temática A. Mas não é vogal temática com desinência de gênero? Não, porque ele não existe masculino. Então, se não existe masculino, né, não tem o porquê a gente colocar ele como desinência de gênero. Diferente de baixo, por exemplo, cama. Cam é o nosso radical. O A é uma vogal temática. Cama. É a cama, né? Feminino, né? Cama. Só que não tem essa desinência de gênero para a gente falar que, né? Ele é de gênero feminino, porque não tem camo, né? Então a gente só classifica a cama como o quê? Vogal temática, sem colocar desinência de gênero, porque ele não tem o masculino, tá? Aí temos aí os afixos, trata-se dos morfemas que se ligam ao radical. Essa ação propicia a criação de outras palavras derivadas das primeiras. Então, podem modificar a classe gramatical, né? Vende, vende, vende. Aí tudo aí é o nosso radical, vende, vende, vende. Aí o que é? Uma desinência, né? Verbal. O a, venda. O que é venda? Uma vogal. Tem vendo. Até tem, só que esse venda tá como de substantivo aí, né? Então vamos colocar aí com uma vogal temática, venda, né? Vendo, se fosse do venda, vendo, aí poderia ser vogal temática, volta aqui, ó lá, vogal temática com desinência de gênero, tá? Vendedor, ou seja, vem de uma palavra primitiva, né, ou vem do radical vende, e cria-se a palavra vendedor. Então ele pode modificar o sentido da palavra. Na de cima que pode modificar a classe gramatical é que a primeira, vender, é o quê? É o verbo. Venda pode ser o quê? Um substantivo, né? Pode ser o vendedor, outro substantivo, né? Ou seja, a classe gramatical mudou de verbo para substantivo. Podem modificar o sentido da palavra. Então, por exemplo, moral. Se a gente colocar um A antes da palavra moral, não fica amoral? Ou se colocar um I, imoral, ou seja, a gente modificou também o quê? O sentido da palavra, não a classe, o sentido, né? Um tem moral, o outro é amoral, que é sem moral, o outro é imoral, que não tem moral nenhuma, tá? Podem introduzir uma ideia acessória, né? Gordi, papel, lava. Aí coloca aí, ó, gorducho, papel, papelada, lavatório. Então, introduzir uma ideia acessória, ou seja, tá aí como um acessório, né? Papelada, esse lavatório, esse gorducho, ok? Prefixos, então, tudo que vier antes do nosso radical, tá? Então, ocorre antes do radical, vem pré-radical. Exemplos de verbos formados a partir do verbo por. Antepor, tudo que está em rosa, então é o nosso o quê? Prefixo. Olha, pode ver que até quando tem exemplo aqui, ó, eles colocam de verbo por, compor, opor,
eles não tem poucos exemplos para verbos com terminação or, né? Não são muitos. Mas, enfim, aí tem aí o verbo por, né? Antepor, prepor, pode ser pospor, contrapor, interpor, repor, pressupor, impor, depor, compor, decompor, expor, opor, entre outros, tá? Sufixos ocorrem depois do radical. Então, prefixo que vem antes, sufixo vai vir depois do radical. Então, a palavra aí primitiva é chuva. Então, palavras formadas a partir da derivação de chuv, que é o radical. Então, chuveiro, chuvisco, chuvarada, chuvinha. Então, temos aí o radical chuv, que é uma palavra primitiva, chuva, né? O radical é chuv. E aí, quais são as palavras derivadas? Mesma coisa que a gente pode fazer com a flor, né? A palavra radical flor, né? Primitiva. E aí vem lá floricultura, florisneia, várias outras palavras que a gente pode criar a partir de uma palavra primitiva ou ser o radical, tá? Então, sufixo é tudo que vem depois do radical. Prefixo é o que vem antes do nosso radical, tá? Vogais e consoantes de ligação não são considerados morfemas, uma vez que não interferem no significado das palavras. Existem exclusivamente por questões eufônicas. O mesmo quer dizer para soar melhor, para que a gente possa ouvir melhor. Então, no caso das vogais na língua portuguesa, os casos ocorrem com o i e o o. Então, por exemplo, cafeteira, chaleira, cajazeira, parisiense, pontiagudo, rodovia, tá? Então, não são consideradas essas palavras morfemas, uma vez que não interferem no significado, tá? Eles só estão aí para a gente, para não falar, por exemplo, no caso das vogais na língua portuguesa, ele fica meio, o som, ele fica meio estranho quando a gente não coloca, né, por exemplo, se a gente só pegar o ponte e o agudo, aí juntar tudo, pontagudo, não fica estranho? Então eles colocaram aí um i, pontiagudo, para ficar melhor. Por exemplo, Paris, né, Paris, e o ense, para quem nasce lá, né, ficaria parisense, nossa, quem nasce em Paris é parisense. E se colocar o i, parisiense, não fica melhor? Mesma coisa, café e quando, né, para dar o nome de cafeteria. Então ficou café e seria o eria aí, né? Então ficaria caferia, né? Se colocasse aí o cafeteria, ó o T aí, ó. Então, essas mudanças que eles fizeram, colocando, né, nesse caso, o i, o o, ou até mesmo uma consoante aí, para que soe melhor, para que não fique tão estranho quando a gente fale, né? Senão ficaria simplesmente só o radical com a outra palavra, com a junção da outra palavra, o som ficaria estranho para a gente falar, pronunciar. Então eu tenho algumas vogais e consoantes de ligação, tá? Que não são considerados daí, né, como vogal temática, nada disso, beleza? É isso. Tá? É isso que eu queria, então, mostrar para vocês a respeito da classificação das nossas palavras. É importante a gente saber, né? Embora seja um conteúdo que a gente não tenha muita familiaridade, né? No dia a dia, quando a gente escreve, quando a gente lê, mas é bom, porque às vezes a gente acha que uma palavra está escrita errada e ela não está, né, escrita errada. É por conta dessas formações das palavras para que a gente consiga compreender melhor como elas foram formadas, por que elas são escritas de tal maneira. E era isso, então, que eu queria, né, passar para vocês. Espero que vocês tenham aí curtido a aulinha e até a próxima. Abraço.